Faz uns 30 anos que eu tento abrir essa água aqui, não consigo. Vamos ver se eu consigo abrir sem derrubar. Vamos ver. Opa, hoje caiu só um pinguinho aqui. Bom, então vamos falar um pouco aqui rapidamente sobre perdão. E o perdão de Deus. E tem um texto aqui na Bíblia, se você quiser acompanhar aí, Mateus capítulo 18, que eu quero ler com vocês aqui. Mateus capítulo 18, do versículo 21 em diante. Mateus 18, 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, Jesus estava falando anteriormente aqui sobre a questão de como a gente deve tratar os irmãos, né, até mesmo na igreja e tal. Aí suscitou uma pergunta no Pedro. Pedro, ele gostava muito assim de perguntar e de resolver a coisa, né? Ele era um discípulo forte. Então ele fala assim: mas sendo assim, quantas vezes a gente vai ter que perdoar uma pessoa, um irmão? Uma pessoa 7 vezes. Aí Jesus disse: não, 70 não é 7 só, 70 vezes 7. Jogou bem alto, jogou lá em cima a possibilidade do perdão. Mas Jesus já estava introduzindo um assunto que ele queria que os discípulos pudessem sentir e observar e crer. O assunto de perdoar as pessoas, né? Porque tem muita gente que não perdoa ninguém, ou quando perdoa fica com o coração magoado, ressentindo, e morre muitas vezes sem perdoar. Isso aí é ruim. Não é bem isso que eu quero falar nessa noite, mas o segundo ponto que eu vejo nesse texto, que daí Jesus já vai direto assim e fala assim: o reino dos céus, né? Ele diz assim, ó: mas digo a vocês que perdoem, tá? Por isso o reino dos céus. Ele fala uma parábola, uma história. Parábola é Jesus pegando alguma coisa do momento real, né, que pode acontecer e que aconteceu, que acontece, e leva isso para o espiritual, para esclarecer aquilo que ele gostaria de dizer. Então ele vai lá e diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, o reino dos céus tem um rei. E aqui ele fala de um rei que todo mundo já conhecia como um senhor, como um patrão, ali no tempo de Jesus, que tinha escravos, mas que tinha também funcionários, que eram os servos, certo? Tinha os seus cooperadores, seus ajudantes ali, aqueles que trabalhavam para ele. O reino dos céus é semelhante. Então ele falava de coisas eternas. Hoje nós estamos lembrando de uma pessoa que foi para esse reino, um reino eterno. E é importante notarmos e pensarmos que um dia nós também vamos fechar os nossos olhos aqui. E para onde nós iremos, né? Para que eternidade nós iremos? O reino eterno é para sempre. Então, é muito importante o perdão de Deus, para que a gente possa, ao fechar os olhos aqui, estar abrindo os nossos olhos, que contemplamos como num espelho, como num enigma, muitas coisas dos céus da eternidade. Ninguém vai decifrar aqui. Não está nem na Bíblia tudo que tem lá, mas é importante que haverá um acerto de contas.
E o rei veio, está aqui, ó, e acertou. Vamos acertar contas aí com os nossos, eu quero acertar conta com vocês. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, e um funcionário que devia 10.000 talentos. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Era o contexto do tempo em que Jesus vivia, né? E no Antigo Testamento, quem morria devendo tinha que deixar um filho, a família, para servir o devedor para pagar aquela dívida. Então, é um negócio muito sério, né? Aí, então, o servo, o funcionário, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos ver até aqui, certo? Bom, então esse texto, Jesus fala de uma perspectiva além terra, né? Além túmulo, além cremação, uma perspectiva além dessa vida. Jesus está muito interessado em que a gente viva bem aqui nesta vida e também na eternidade. A dívida daquele servo ali, daquele funcionário do rei, como Jesus estava contando a parábola, essa história, 10.000 talentos, seriam 10.000 talentos, milhões de moedas. Numa conta mais ou menos aproximada, hoje daria 540 milhões de dólares. 540 milhões de dólares. Já pensaram numa dívida assim, né? Chega alguém lá no Sicredi, né? E fala assim: ó, eu preciso pagar uma dívida de 540 mil dólares. A gerente cai da cadeira, né? Por que esse homem devia tanto assim? A gente, vamos colocar um pouquinho da imaginação, né? Ele não era um escravo. Para estar devendo tanto, ele possuía um cargo importante. E talvez nesse cargo importante ele usufruiu do que não era dele, talvez, não sei. Para dever uma soma tão grande dessa, que dava 540 anos de trabalho, talvez, de um servo apenas normal. Por que Jesus jogou numa dimensão tão alta essa explicação? Por que ele jogou essa história, essa dívida? Não podia dizer assim, ó, tinha um servo ali que devia 10.000 reais. Aí já dá para emprestar, né, Fabio? Não tem problema, né? 10.000 reais, posso ir lá amanhã, né? Juros de... Aí que problema? Aí é o problema, né? Aí é o problema. Mas, tudo bem. Por que Jesus jogou a quantia tão alta? Irmãos, queridos aqui, vamos considerar o primeiro fato. A comparação de Jesus nos leva a refletir na realidade da nossa dívida para com Deus, simbolizado na pessoa do rei. Então essa comparação, essa dívida tão alta, essa soma tão alta, Jesus jogou para que os discípulos pudessem refletir, e cada um de nós pudesse refletir que a nossa conta com Deus é muito alta. É muito alta. Não tem como imaginar. Até escrevi aqui: o tamanho do mal que o ser humano tem praticado contra Deus ao lhe dar as costas e seguir os conselhos do seu próprio coração e os conselhos do maligno, é isso aí que é o valor da dívida. É muito alto. Mas como assim, pastor? Você sabe que Deus criou o homem e a mulher, criou o casal, criou a família, para que a família vivesse com ele. Aí veio o inimigo, Satanás, o diabo,
cozinhou lá, fez a cabeça da Eva e aí, como a mulher convence muito fácil o marido, não precisou nem argumentar muito, mas convenceu. E os dois então acabaram perdendo aquela comunhão. Deus vinha com eles toda a tarde, conversava com eles, e eles perderam essa comunhão por ouvir a voz do inimigo dizendo assim: não é isso que Deus falou, não, que vocês não podem tocar ou comer dessa árvore, não, é que se vocês comerem dessa árvore, da ciência do bem e do mal, aí vocês vão ser igual a Deus, entender tudo que Deus faz, etc, né, parafraseando aí. E eles então, o problema de Adão e Eva não foi tanto a desobediência, foi a síndrome do diabo, que caiu lá do céu, que era um anjo de luz, e por causa do orgulho, que queria ser igual a Deus, foi jogado na terra com mais um tanto de anjos, né, que são demônios. E esse orgulho, então, ele jogou no coração de Eva e pegou. E eles resolveram se distanciar de Deus. Eles não pensaram na consequência. A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E por esse homem, Adão, todos pecaram, porque todos pecaram, precisam, carecem da glória, da graça de Deus. Então a nossa dívida é muito grande para com Deus, o Rei que veio um dia acertar as nossas contas. Sabe, é mais ou menos assim como você tem um cartão de crédito. Então você vai comprando, né? E você não reflete muito, não pensa muito, né? Eu ganho lá R$2.000, mas eu parcelo e jogo para cima, jogo para outro mês, e vou indo. Chega um dia que tem que pagar toda a fatura. Aí complica. A nossa vida é assim: amanhã eu vou para Deus, né? Amanhã eu vou ser legal com Deus, né? Se é que dá para ser legal com Deus, não tem ninguém que pode ser legal com Deus, né? Mas eu vou crer na Bíblia, eu vou crer no Evangelho, eu vou crer naquilo que Jesus falou, né? Eu vou estar mais assíduo nas coisas de Deus, vou me preocupar mais com as coisas de Deus. Vai passando, num dia, puf, parou o coração. E agora? A fatura chegou. Correu para onde? Né? De que maneira? Então, o primeiro ponto é assim: vamos refletir nessa dívida que se chama transgressão, afastamento de Deus. Pastor, você está pegando muito forte aí. Não é só a gente ver como que está a humanidade hoje, né? Desde aquele tempo, se começar a ler a Bíblia, você vai ver que não tem um justo, nenhum sequer. Não, mas Moisés, Abraão, todos eles, a Bíblia fala das falhas do pecado deles. Não há um justo. O apóstolo Paulo diz: não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Eu concordando com isso ou não, o fato é verdade. Bom, vamos lá para a segunda consideração aqui, o segundo fato a considerar. Aí é aquilo que a gente veio fazer aqui: dar graças a Deus por Jesus. Aleluia. Então, o segundo fato aqui é o seguinte: Jesus assumiu os custos, as consequências da rebeldia humana, transferindo para ele os nossos pecados. Amém? Amém. A primeira notícia do cartão de crédito da fatura é terrível, né? A fatura do pecado é terrível, traz condenação eterna. Mas agora o segundo fato a ponderar aqui é que Jesus assumiu essa fatura. Ele assumiu a cédula que nos era de condenação e cravou na cruz. Ele substituiu, justificou diante do Pai os nossos pecados. Ninguém, olha, por isso que Jesus jogou 540 milhões para um empregado, para um funcionário do rei. Não tinha como pagar.
não tem como você e eu pagarmos os nossos pecados, por mais que a gente ache que é bonzinho, por mais que a gente ache que faz tudo certo, por mais que a gente ajude os pobres, faça caridade, retalhe o nosso corpo, sabe, anda com o pé para cima ou para baixo, sei lá, por mais que a gente faça, a gente não consegue perdoar, fazer com que haja perdão dos nossos pecados. Mas Jesus transferiu para ele, sabe? Então, é como se eu chegasse lá no Sicredi e dissesse assim, ó, não tenho como pagar meus 540 milhões, mas o Sebastião pagou para mim. Né? Quem quer que Sebastião pague a sua dívida aí? Levante a mão. Eu quero, eu amo história. Né? Eu não paguei, né? Não tinha condições de pagar. Mas o meu amigo, esse cara, sou eu, né? E esse cara pagou para mim. A Fabíola pode pagar. A Fabíola pode, então tá, então vamos para a Fabíola, né? Já que o Sebastião não pode, então a Fabíola pode pagar. Isso? Amém. Então o que acontece? Meu nome foi limpo. O meu nome que estava no cadastro de pessoas que não pagam suas dívidas, deixou de estar e foi no cadastro do, como é que chama aquele cadastro bom lá? Do bom pagador. Tem um outro nome, né? Score, não sei o que lá. Score. Foi para o Score. Amém? É assim que funcionou com Jesus. Que coisa maravilhosa. Não temos condições. Veja aqui o versículo de número 25 aqui do texto que nós lemos. Diz assim, olha. Não tendo ele, porém, com que pagar. Olha aqui, olha aqui o cadastro dos devedores. O patrão ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Quer dizer, havia uma condenação. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, a resposta do funcionário é o que eu quero considerar aqui também. O funcionário disse assim: tem paciência comigo, porque tudo eu te pagarei. Quando a gente olha aqui para em primeira vista isso, o cara se humilhou, né? Não sei se se ajoelhou, chorou, né? Se fosse eu, ia ajoelhar, chorar, né? Um monte de coisa. Mas eu estava lendo e peguei um autor que falava sobre isso aqui, lá daquele livro Deus em Sandálias, né? Importante esse livro, quem já tem, leia. Ele disse o seguinte, olha, pense o seguinte, apesar de que aquele funcionário não podia pagar aquela dívida, ele trouxe para ele: ser paciente que eu vou te pagar. Mas como? De que maneira? Era muito alta, sabe? Então isso aí, nós temos que pensar sobre isso aí. Mesmo estando em uma situação totalmente perdida, o homem continuava acreditando que poderia se safar daquela situação. Não, tem paciência que eu vou te pagar. Quer dizer, eu vou dar um jeito. E na cabeça dele, depois se você continuar lendo o texto, ele sai dali, tem um camarada que devia uma soma bem menor para ele, e ele não perdoou. Agarrou no pescoço do cara e falou: vou te matar se eu não pagar. Então na cabeça dele era sair matando todo mundo que não pagasse, ia resolver o problema dele, ia dar um jeito, mas não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Aí que é maravilhosa, que vem o terceiro ponto, que se chama graça, misericórdia. O patrão, ou o rei, teve misericórdia dele e disse: está bem, levanta, vai embora, você está perdoado, sua dívida está perdoada, você não deve mais nada. Ô bênção, hein? Né? Não deve mais nada.
Isso significa graça. Então, o maior problema nosso hoje é achar que nós podemos resolver o nosso problema com Deus pela religião, pelas boas obras, pelas minhas orações, minhas rezas. Eu posso resolver o meu problema com Deus, né? Com o meu dízimo. Se eu der o dízimo, não importa o meu pecado, né? Não importa a minha vida, não importa, eu tenho condições. Às vezes eu falo assim, gente, vocês precisam de Jesus para, quando vocês morrerem, vocês estarem na presença dele. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas não resolve. Nada do que você pode fazer vai pagar o preço tão alto que Jesus colocou aqui da nossa dívida. Mas existe uma palavra que se chama graça na Bíblia, que é um presente imerecido. É Deus dar a cada um de nós o que nós não merecemos. Sabe? O que nós não merecemos. Deus dar a cada um. O que nós... melhor, é Deus dar a cada um de nós exatamente o que nós não merecemos. É isso mesmo. Que nós merecemos a condenação. A dívida é grande, mas Deus não dá a nós o que nós merecemos. Ele dá o perdão, a graça. Graça significa presente merecido. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Graça significa um presentão. De novo, um presentão. Não está muito bom. Um presentão. Imerecido. Para você. Faltou para você. Para você. É inexplicável. É inexplicável. Você acha que, olha aqui o versículo 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Inexplicável, 540 milhões de dólares, aproximadamente. Você e eu precisamos ter consciência de que esse presente é para nós. Jesus não morreu por esse e por aquele apenas. Jesus morreu por todos, principalmente por mim. Diga assim, Jesus morreu por mim. Diga. Bata no seu peito assim, diga, Jesus morreu por mim. Eu quero esse presentão. Eu quero. O Evangelho é coisa simples. Não precisa complicar, você não precisa fazer tanta coisa para tentar alcançar a Deus. É só crer. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, 700 anos antes, mais ou menos, de Jesus nascer, olha o que diz aqui o Senhor. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Vamos conversar. Nós estamos conversando aqui. Venham, vamos conversar. Foi que um dia eu fui lá na casa do Sebastião e da Nori, sentei naqueles sofazinhos ali, né, Sebastião? Vamos conversar aqui agora. O negócio agora é o seguinte, ó. Pecado é isso, Jesus morreu por vocês, e pá. E faz 30 e quantos anos isso? 30 anos, 32 anos mais ou menos. Então, vem, vamos arrazoar, vamos conversar. É Deus chamando você e eu, cada um de nós chamando o povo. Para um pouquinho da sua agitação, da sua crença, daquilo que você acha que pode fazer. Você não tem condições. Era como aquele servo ali, aquele funcionário. Tudo bem você, mas não tem jeito. Ó, eu vou te perdoar, que assim fica melhor, você não vai conseguir pagar. É assim que Deus fez. Vem conversar. Olha, Isaías escreveu isso. Vem, ainda que os pecados os deixem manchados como o vermelho escuro, eu os levarei e os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã pura. Isaías 1, 18. Vem, ainda que seus pecados sejam escuros, que tenham manchado a sua vida, que mancharam a sua reputação no mundo e comigo, ainda que vocês viraram as costas para mim, eu quero abençoar vocês, eu vou lavar vocês, eu vou purificar vocês, eu vou perdoar
perdoar vocês, eu vou. 700 anos antes já a profecia sobre Jesus, que haveria esse presente, esse perdão, essa bênção da absolvição do problema da condenação do pecado. Venham, vocês ficarão limpos, brancos como a neve. Amém? Amém. Quem acredita nisso, diga aleluia. É isso, o Evangelho é isso. Coisa simples. Às vezes eu fico pensando, o Evangelho é tão simples que pessoas complicadas não assimilam. Não assimilam. Já pensou assim, sou eu lá. O rei fala assim, levanta aí, levanta. Já levantei. Para de chorar, cara. Mas eu te perdoo, vai. O quê? Simples assim me perdoou? Não é possível, você está mentindo, rei. Você vai me matar, vou sair daqui e você vai me enforcar. Muitas vezes a gente complica as coisas. Jesus morreu por mim, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, é aqui no outro. Não é possível que só a morte de Jesus me perdoe. Não, eu tenho que fazer alguma coisa também. Eu tenho que praticar alguma coisa para diminuir a minha conta lá com Deus. Ninguém diminui conta nenhuma com Deus. Só Ele pode fazer isso por nós. Amém, amados? Amém. Então, em João capítulo 1, 1 João 1,7, diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz. Se andarmos na luz. Olha, quando você morre, se você andou com Jesus na luz, você vai continuar andando com Ele na luz. Por quê? Você não deveu nada. A dívida foi paga. Tudo foi pago. Você não deve mais nada. Não adianta alguém ficar aqui pagando por você, fazendo isso, fazendo aquilo por você. Não vai adiantar. Se você morrer em trevas, você vai continuar em trevas. Se eu morrer em trevas, eu vou continuar em trevas. Mas se eu andar com Ele na luz, como Ele é a luz, como Ele está na luz, Ele é a luz. Mantemos comunhão uns com os outros, é por isso a Bíblia, a igreja, ela vive nessa comunhão, com todos os defeitos que temos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Diga comigo assim: o sangue de Jesus, agora fala assim para você, me purifica de todo pecado. Diga comigo assim: eu acredito, eu creio, eu te quero, Jesus, na minha vida. Eu quero andar com o Senhor, para quando eu sair dessa vida, eu possa estar na luz, não devendo nada, não porque eu paguei, mas porque você, Jesus, pagou por mim na cruz do Calvário. Entenderam? Evangelho é isso, salvação é isso. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora nenhuma condenação há. Olha, levanta aí, moço. Levanta aí, Ronaldo. Você deve para mim, levanta aí. Não tem mais condenação para você. O quê? O Evangelho significa boas notícias. Jesus veio aqui trazendo a boa notícia. Pagar a sua fatura. Aleluia. Então está aqui, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. A lei do Espírito de vida, do Espírito Santo, que traz vida. É o Espírito Santo que tocou no coração da Nora, do Sebastião, da sua família, no seu coração. É o Espírito Santo que toca. Não é a religião, não é o pastor, não é esse, não é aquele, não é a reza, não é o jejum, não é nada. O que toca no coração é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no seu coração nesta manhã, porque esse culto foi marcado por Deus na sua vida e na minha vida. Aleluia. É inexplicável.
Ser cristão, entregar a vida para Jesus, andar com Jesus, não dá para explicar. É como o homem levantando e receber a notícia, vai, não deve mais nada. Mas, cara, é 540 milhões, você tem certeza que não vai me apagar ali depois, me enforcar? Não, já está tudo resolvido. Deixa comigo. É graça, é misericórdia. Amém? Para terminar aqui, só quero ler em Apocalipse, aqui no livro, capítulo 3, versículo 5. Aqueles que conseguirem a vitória, Apocalipse 3, 5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de roupas limpas. Ainda que os vossos pecados sejam manchem vocês, eu os tornarei limpos como a neve, como a pura lã. Então, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, de pureza, né? E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Lembra que eu falei do score, do livro dos maus pagadores? Lá em Apocalipse também, lá depois do capítulo 20, 21, etc., fala que quando a gente for acertar a conta, tem dois tipos de livro. Tem um que é do mau pagador. E tem outro que não pagou, mas foi justificado, recebeu graça. Que se chama o livro da vida. Se você tem o seu registro no cartório, o Sebastião já tem algum tempo já o registro no cartório, né? DNA, documento de nascimento antigo. Você tem o seu nome, quem sabe você tem uma propriedade já escriturada, você tem o seu CPF, carteira de identidade, mas uma coisa é certa, você tem, eu também, que está o nosso nome registrado no livro da vida. No livro da vida, estamos celebrando a vida, a morte para aquele que tem o seu nome registrado no livro da vida. É vida, é alegria, para quem vai, para quem fica, a saudade, a tristeza, o luto muitas vezes, ou todas as vezes melhor, mas para quem vai, é lucro. O apóstolo Paulo disse, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É lucro. Para o cristão, morrer é lucro. É isso mais importante na sua vida. Aonde o seu nome tem que estar? Olha, aqueles que conseguirem a vitória desse mundo, né? Conseguirem assimilar a graça, entregar tudo e achar que não é poderoso para se salvar, não, mas é que eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou me salvar, vou pagar essa dívida, paga nada, não consegue. Aqueles que abrem mão de tudo e dizem, olha, eu estou negando a mim mesmo e estou me entregando a minha vida a Ti, Senhor. Estes são os vitoriosos, serão vestidos de branco. Eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Olha o que vai acontecer quando você morrer aqui e o seu nome estiver escrito no livro da vida. Eu declararei abertamente, olha, essa tradução eu gostei muito, na presença do meu Pai e dos meus anjos, que eles pertencem a mim. Você vai ser declarado lá no céu. Quando a noite partiu daqui, Jesus falou de uma palavra com um homem, né, o rico e o Lázaro. Quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos ao lugar da salvação, ao lugar da presença de Deus. Não vou entrar no mérito de como é isso lá agora, porque não dá para explicar, mas é a eternidade, seja lá como for, certo? E aqui está dizendo o seguinte, eu vou confessar o nome deles lá no céu, diante do Pai. Eu vou declarar, Sebastião, Nori, Ronaldo, e tantos nomes aqui, que o Sebastião já falou, né? A melhor coisa que você pode ter na vida é isso, é quando você fechar os seus olhos aqui, seu nome está escrito lá, e o Senhor vai dizer, vem, entra para a alegria dos salvos,
venha para a Assembleia dos Salvos aqui, na minha presença. Não tem dinheiro que pague isso. E você jamais vai conseguir pagar. Depois, lá em Apocalipse 21, fala do livro da vida também. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Os que não foram escritos nesse livro não serão declarados diante de Deus. Então, eu concluo aqui fazendo um convite para você. Um convite para cada um de nós. Deixa Jesus escrever seu nome no livro da vida. Seja vitorioso. Se você já fez isso e confessou que você é impotente para salvar e pagar a sua própria dívida, que é o pecado, e você quer a justificação, quer a salvação, se você já fez isso, então agora você vai dizer assim: eu quero a vitória sobre isso. Eu quero vencer esse mundo. Porque muitas pessoas já confessaram Jesus, mas não estão andando com Jesus. Se for esse o seu caso, confesse a Jesus e diga: eu quero andar com você, Senhor, na luz. Se você nunca fez isso, nunca entregou o seu coração a Jesus, no sentido de dizer: eu abro mão de tudo, eu reconheço que tudo que eu faço não vai pagar o meu pecado, eu aceito a salvação, ou eu me derramo, eu me entrego para essa graça. Se você fizer isso, seu nome vai ser escrito no livro da vida. Amém? Gostaria que nós ficássemos em pé nesse instante. O irmão Luciano fizesse um fundo musical aqui, né? Para um momento de oração, de reflexão. Eu quero fazer um convite para você. Você quer hoje que o seu nome seja escrito no livro da vida? Eu vou fazer uma oração que seria o seguinte: eu vou te ajudar a preencher o cadastro, né? Eu vou te ajudar a preencher sua ficha lá no céu. Você vai ser fichado lá no céu. Amém? Então, feche seus olhos agora. Eu vou fazer uma oração. Se você quiser, você pode repetir essa oração aí onde você está. Certo? Em voz alta, baixa, ou só no seu coração, você pode fazer isso. E não é para mim. Eu não preciso ouvir isso. Mas o Pai Celestial precisa ouvir isso. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Para que quando acontecer o que aconteceu com a noiva, você esteja declarado no céu: vem, porque o teu nome está aqui, porque você creu e aceitou a minha graça. Então eu vou orar e você pode repetir: meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu ouvi a tua graça, a tua misericórdia, e eu entrego a minha vida, a minha dívida do pecado nas tuas mãos. Eu renuncio todo pensamento de que eu posso, de alguma maneira, pagar a minha dívida, que se chama pecado, para contigo. Mas reconheço nessa manhã a tua graça, porque o Senhor carregou lá na cruz o meu pecado, a minha transgressão. Eu abro mão de tudo agora. Eu me derramo, eu me entrego na tua graça, na tua misericórdia. Eu não quero complicar esta questão de salvação. É muito simples. É como o rei, pode repetir, é como o rei fez com o seu empregado. Eu acredito no teu perdão. Senhor, escreve meu nome com o teu sangue
no livro da vida, para que jamais eu, deixando este mundo, esteja longe de ti. Eu quero hoje viver contigo, e quando morrer, quero estar contigo. Recebe a minha vida, recebe a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer mais uma oração para você que já entregou a sua vida a Jesus, mas não tem conseguido caminhar da maneira que Deus quer. Você não precisa repetir essa oração, mas eu vou orar por você. Senhor Deus Pai, a começar de mim, todos nós que um dia fizemos esta oração de entrega, e que os nossos nomes foram escritos no livro da vida, não por nosso merecimento, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Mas nós, quem sabe, não temos conseguido viver aquilo que Tu queres, pelo tormento de cada dia, provações, privações, falta de fé, desânimo, trabalhos, falta de tempo, lazer. Clamamos a Tua misericórdia. Espírito Santo, reaviva a chama da salvação, a alegria da nossa salvação, Senhor. Abençoa conosco a nossa família, o nosso lar, para a glória do Senhor. Aleluia. Eu vou chamar o pastor João aqui para a missionária Sueli. O presbítero já está aqui, mas se algum diácono, diaconisa quiser vir também, a Júlia. Você que quer uma oração por você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quem sabe você fez essa oração de entrega para Jesus, né? Seu nome já foi escrito no livro da vida. Ou mesmo você está passando por um problema, uma dificuldade, você quer um reavivamento da sua fé, sai do seu lugar e vem. E eles vão estar aqui e vão orar por você. Com enfermidade, com problema.